Criogenia. Você sabe o que é e seu objetivo? A criogenia é o processo de resfriar e preservar corpos ou partes de corpos humanos em temperaturas extremamente baixas, com a esperança de que, no futuro, a tecnologia médica possa curá-los ou trazê-los de volta à vida. A ideia de preservar um corpo humano após a morte e reanimá-lo mais tarde é fascinante, mas também envolve questões científicas, éticas e filosóficas complexas. Neste vídeo, vamos explorar o conceito de criogenia, os métodos utilizados, os avanços e os desafios que ela apresenta. O que é criogenia? A criogenia é a ciência de estudar e aplicar temperaturas muito baixas a materiais e organismos. A criogenia de corpos humanos é um campo específico que envolve a preservação de corpos após a morte, com a expectativa de que, no futuro, esses corpos possam ser descongelados e reanimados. O processo básico envolve reduzir a temperatura do corpo até que os processos biológicos se interrompam, teoricamente permitindo que o corpo seja preservado por períodos indefinidos. A história da criogenia. A ideia de preservar corpos humanos não é nova. No entanto, a criogenia moderna começou a tomar forma na década de 1960, quando o cientista Robert Ettinger, considerado o pai da criogenia moderna, publicou o livro The Prospect of Immortality. Ele argumentava que a morte não era um estado definitivo, mas sim um estado temporário, que poderia ser revertido com o avanço da medicina e da tecnologia. A partir daí, surgiram as primeiras empresas dedicadas à criogenia humana, sendo a primeira delas a Cryonics Society of Michigan, fundada em 1966. Desde então, muitos casos de preservação de corpos humanos e cérebros foram realizados, embora a reanimação ainda não tenha sido alcançada com sucesso. O processo de criogenia. O processo de criogenia de corpos humanos é complexo e envolve várias etapas, que podem variar de acordo com a técnica utilizada pela empresa. Em termos gerais, o processo pode ser dividido em 3 fases. 1. Resfriamento inicial. Quando a morte clínica é confirmada, o corpo é imediatamente resfriado para retardar os processos biológicos de decomposição. Isso é feito por meio de um processo chamado hipotermia, que diminui a temperatura do corpo e desacelera as reações bioquímicas. 2. Perfusão com crioprotetores. Antes de o corpo ser resfriado a temperaturas muito baixas, é fundamental evitar a formação de cristais de gelo, que podem danificar as células. Para isso, os cientistas injetam substâncias chamadas crioprotetores no corpo. Esses agentes impedem que a água no interior das células congele, o que ajuda a preservar a integridade celular. Congelamento final. O corpo é então resfriado até atingir temperaturas extremamente baixas, geralmente entre -100 e -196 graus Celsius, que é a temperatura do nitrogênio líquido. Nesse ponto, os processos biológicos param quase completamente. Desafios da criogenia. Embora a criogenia seja uma ideia intrigante, ela enfrenta muitos desafios científicos e técnicos. Um dos maiores obstáculos é o dano celular causado pelo congelamento. Quando a água dentro das células congela, ela se expande, o que pode romper as membranas celulares e causar danos irreparáveis. Além disso, os crioprotetores usados no processo podem ser tóxicos em altas concentrações, o que representa outro risco para a viabilidade dos tecidos. Outro desafio é a questão da reanimação. Mesmo que o corpo seja preservado sem grandes danos, ainda não sabemos como descongelar um corpo de forma eficaz. O descongelamento pode causar danos aos tecidos devido ao estresse térmico e à formação de bolhas de ar. O processo de restauração da função celular e da integridade dos órgãos é, no momento, um grande mistério da ciência. O estado atual da criogenia.
Atualmente, a criogenia é considerada uma tecnologia experimental, sem garantia de sucesso. Nenhuma pessoa foi trazida de volta à vida após ser congelada. E a ciência ainda não desenvolveu os métodos necessários para reverter a morte. A criogenia humana é mais uma prática simbólica, um experimento em busca de respostas para um grande mistério: a possibilidade de vida após a morte. Algumas empresas de criogenia afirmam ter uma taxa de sucesso de preservação de corpos, mas ainda não há evidências científicas de que a técnica possa realmente resultar em reanimação. As empresas mais conhecidas no ramo, como a Alcor Life Extension Foundation e a Cryonics Institute, têm clientes que pagam grandes quantias para preservar seus corpos ou cérebros, mas o sucesso da reanimação permanece uma incógnita. Aspectos éticos e filosóficos. A criogenia levanta muitas questões éticas e filosóficas. A ideia de que um corpo pode ser preservado para ser trazido de volta à vida no futuro desafia a compreensão tradicional da morte. Existem preocupações sobre a qualidade de vida de uma pessoa reanimada após um longo período de preservação, considerando os avanços tecnológicos e as possíveis mudanças nas condições de saúde e ambiente. Além disso, a criogenia levanta questões sobre a natureza da vida e da morte. Se um corpo é preservado, mas não é reanimado, ele ainda é considerado vivo? Ou será que ele está apenas em um estado de suspensão? E mais importante, se a reanimação fosse possível, isso significaria que a vida poderia ser prolongada indefinidamente ou apenas adiaríamos inevitavelmente a morte. Essas são questões profundas que desafiam nossa compreensão do ciclo da vida. A criogenia e o futuro. Embora os avanços científicos e médicos não tenham permitido a reanimação de corpos humanos congelados, a criogenia continua a ser uma área de intenso interesse para futuristas e cientistas. Muitos acreditam que, com o avanço da biotecnologia e da medicina regenerativa, a capacidade de restaurar tecidos danificados e reverter a morte pode se tornar uma realidade. O futuro da criogenia pode ser promissor, especialmente com os avanços no campo da nanotecnologia, que tem o potencial de reparar células e tecidos danificados. A medicina regenerativa também pode oferecer soluções para reverter danos causados pelo congelamento e restaurar funções vitais dos órgãos. Em conclusão, podemos dizer que a criogenia é um campo fascinante, cheio de potencial e desafios. Embora, atualmente, ela não tenha sido capaz de ressuscitar ninguém, o sonho de preservar corpos humanos e trazê-los de volta à vida permanece vivo na mente de muitas pessoas. A ciência continua a avançar e talvez, no futuro, possamos ver a criogenia sendo utilizada de forma eficaz para prolongar a vida humana, ou até mesmo reverter a morte. Por enquanto, a criogenia permanece um campo experimental, mas um que, sem dúvida, continuará a capturar a imaginação humana. Este vídeo apresentou uma visão geral sobre a criogenia, desde seus conceitos básicos até os desafios e potenciais para o futuro. A ideia de congelar e preservar corpos humanos é, sem dúvida, uma das mais intrigantes fronteiras da ciência moderna. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos.